A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, classe de adultos, aqui no nosso canal Boas Notícias. E já estamos na lição de número 11 para 17 de março de 2024, com o assunto o culto da igreja cristã. O culto da igreja cristã. Estamos falando sobre a igreja durante todo este trimestre. E a sua escola dominical, como é que está? Está tudo bem? As classes funcionando a contento? Tem secretário de classe? Se não tiver, no próximo trimestre, organize aí para ter o secretário de classe, aquele que faz a chamada e que já vai aprendendo a lidar com a turma. Porque a escola dominical também é uma escola, um departamento da igreja, que também é formadora de obreiros e obreiras. E aquele irmão que faz ali a chamada em pé, diante da turma, anotando harpa, Bíblia, oferta, presença, tudo mais, ele já vai perdendo o receio, o medo de estar falando diante de uma classe. Futuramente ele já pode ser colocado como um professor adjunto. Depois ele já pode assumir uma classe e já vai perdendo aquele medo de estar diante do povo e tudo mais. Porque imagine, precisa-se de um professor na escola dominical, aí do meio dos irmãos pega um que nunca nem foi secretário de classe para já assumir e ficar na frente, aí, de certa forma é até um impacto para alguém que não tem o costume de falar em público. Por isso, tendo um secretário de classe, a gente ganha até tempo na hora da escola dominical, porque enquanto os professores estão lá na sua sala, sentados, e a secretária da escola dominical está fazendo a chamada deles, ao mesmo tempo, cada secretário de classe está fazendo a chamada na sua classe, tá? Coletando a oferta, anotando bíblias, visitantes e tudo mais. Junto com a classe oficial. Quando termina a chamada da classe oficial, também termina-se de cada classe individual, de mulheres, de jovens, de adultos, dos homens. E quando termina, então o professor vem só para ministrar, já não perde mais tempo fazendo chamada, anotando quem é o visitante, essa coisa toda, certo? Muito bem, é uma dica que sempre a gente encontra nos materiais que tratam do assunto de escola dominical, tá? Secretário de classe. Se ainda não tem, adote aí na sua escola, tá? Na sua igreja. Então vamos para o nosso assunto de hoje, o culto da igreja cristã. O nosso textuário: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo isso para edificação. 1 aos Coríntios 14 e 26. Verdade prática nos diz: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. A leitura bíblica e classe está em Efésios 5, 15 ao 21. Assim está escrito: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, vamos falar sobre isso, o culto da igreja cristã. Não é raro terminar-se um culto e as pessoas, alguém comentar e dizer que o culto foi ruim. Ah, eu não gostei do culto hoje e tal, o culto foi ruim.
tudo foi ruim, o louvor não foi bom, a pregação não fluiu, etc e tal. Como se o propósito do culto fosse saciar o ego daqueles que vão ao culto, atender os critérios e vontades de uma plateia, como quem vai ao teatro para dizer se gostou ou não gostou do que foi apresentado no palco. O culto é para Deus e a nossa preocupação deve ser que Ele ache bom, que Ele receba, que Ele goste do culto que nós apresentamos para Ele em nossas igrejas, certo? A palavra-chave é exatamente culto, a palavra-chave desta lição. E diz, vamos ver aqui a nossa introdução, diz assim: nesta lição vamos estudar o culto cristão sobre diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Desculpa aí. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. O primeiro tópico fala da natureza do culto. Eu acho muito bonito a forma em que os americanos e, em geral, as igrejas em países de língua inglesa, a forma que eles falam que estão indo à igreja. Eles dizem que estão indo para o serviço do Senhor. Serviço. Não é culto, service, serviço. É assim que se chama culto nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra. Serviço. A gente até canta, no teu bom serviço tenho eu prazer, hino 147 do Inário Harpa Cristã. Devemos colocar isso na nossa mente, que quando nós estamos indo ao culto, nós estamos indo servir. Alguém diz, você não vem aqui à igreja para assistir o culto. Depende de como você entende a palavra assistir. Assistir significa dar assistência. Se você vai assistir uma pessoa doente, você vai dar assistência para aquele doente. Vai cuidar dele. Vai fazer um serviço ali. Tá? Então, assistir o culto, o entendimento deveria ser esse, que você vai dar a sua assistência, o seu trabalho, você vai cuidar, você vai fazer alguma coisa no culto. Mas o pessoal adotar a palavra assistir no sentido de observar, de ver, como quem assiste televisão, assiste um show, assiste um espetáculo, assiste um comício. Não, a palavra assistir não só tem esse significado. O primeiro significado é exatamente de dar assistência. Tá? Então você vai para o culto, devemos colocar em mente que nós vamos servir ao Senhor. O culto expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. E não tenha medo da palavra ritual. Que alguém pode usar isso como pejorativo. Esse negócio de ser crente, de ir para a igreja é só ritual. Tudo na vida tem ritual. Não tenha medo dessa palavra. O jeito que a pessoa toma banho se torna um ritual. O jeito que a pessoa se veste, a forma que se arruma, torna-se um ritual. É um ritual. Tá? Tem gente que tem um ritual até para comer, para preparar a mesa, tudo que se faz na vida tem algum ritual. Isso é normal. Certo? A forma em que nós organizamos todo o cerimonial do culto se torna um costume, a rotina, o ritual. Ritual, alguém já acha que essa palavra só pode ser ligada a alguns tipos de cultos, que não seja cristão, que seja coisa obscura. Não, senhor. Ritual é um costume que a pessoa adota em tudo enquanto que se faz. Tá? O culto deve ser solene. A palavra solene indica aquilo que traz respeito, tem que ser com decência, tem que ser com ordem. Então, decoro, decência e ordem faz parte do culto, tá? Inclusive no vestir-se. Quem vai ao culto vai para adorar a Deus, prestar reverência ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tem que ter essa decência, esse decoro, e principalmente no jeito de se vestir, mas também no falar, no palavreado, no vocabulário, linguagem sã e irrepreensível. Culto é um culto. É um momento dedicado para Deus e não para nós. Tá?
decoro, comportamento, a forma de sentar, a forma de cumprimentar as pessoas. Na verdade, o decoro cabe em tudo que é lugar, não somente no culto. E ordem, ordem. Até para fazer uma simples reunião numa empresa, a pessoa faz um esboçozinho. Você vai dirigir um culto? Faça o esboço do seu culto. No começo do meu ministério, ou antes mesmo de eu estar pastoreando, quando tinha a oportunidade de dirigir algum culto, eu colocava tudo aqui no papelzinho, anotava aqui, né? Tal, quem vai cantar, quem vai ministrar, quem vai fazer alguma coisa. E conforme ia acontecendo, eu ia arriscando. Até a gente acostumar com uma sequência, com uma forma de fazer o culto, tá? Então, ordem, precisa de ordem. Tem hora de começar e tem hora de terminar. Tem um momento para cada coisa. Até os louvores é bom que sejam de acordo com o culto. Você está fazendo um culto de Santa Ceia, cante hinos que tem a ver com a morte e ressurreição de Cristo. O culto você está fazendo um culto com a temática missões, também da mesma forma as poesias, as coreografias que vão apresentar, a peça teatral e louvores que os grupos da igreja vão cantar, tudo com essa temática. Uma vez eu estava dirigindo um culto de Santa Ceia na terceira igreja em que estava pastoreando. E lá alguém pediu um hino muito conhecido do nosso meio pentecostal assembleiano, o hino 212 da harpa cristã. 212, os guerreiros se preparam. Eu disse, não, meu irmão, o culto é de Santa Ceia. Aí outro irmãozinho levantou a mão e pediu outro hino, que não tinha nada a ver. E eu novamente falei ao microfone, irmãos, estamos num culto de Santa Ceia. E não pode não, eu digo, hoje não. Não é proibido, mas não tem nada a ver. Vamos cantar o hino, tem a ver com o que nós estamos fazendo, certo? Muito bem, ordem, isso faz parte da ordem, mas ordem também em tudo que se faz na liturgia do culto, certo? O culto é santo, é santo. O culto cristão também não deve ser profanado. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. Imagine colocar alguém para pregar no culto, essa pessoa está lá pregando, exemplo, falando de santidade e tudo, mas lá fora ele não dá esse testemunho. Imagine alguém pregando, falando de casamento, que o marido deve amar sua esposa e tudo. E em casa ele bate a roupa da mulher com ela dentro, entendeu? Assim, o culto tem que ser levado em conta, na esfera do culto também, um modo de viver. E esse modo de viver que muita gente procura mostrar no culto deve ser o nosso estilo de vida no dia a dia e não apenas um estilo de vida para o momento do culto. Afinal de contas, a nossa vida deve ser um culto a Deus, não somente no domingo, quando estivermos lá na igreja, ou no momento que estivermos no culto lá na igreja, mas o resto da semana toda, a nossa vida deve ser um culto a Deus. Certo? Muito bem, no nosso segundo tópico, falando sobre o propósito do culto, se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu sentido. Hoje a gente vê tantos cultos assim, tantos modismos que vão surgindo, né? Não estou dizendo que seja pecado, mas a gente vai observando, será que não estamos perdendo um pouco a originalidade do culto? Culto rosa, culto azul, depois culto amarelo, culto roxo, culto preto e branco, tá vendo? Campanhas e mais campanha que a gente faz. A sexta da vitória, o sábado da revelação. Quer dizer que tem o dia da semana para Deus dar vitória, a quinta dos milagres, tem o dia da semana para Deus fazer milagre. E nós vamos criando assim essas nomenclaturas para os cultos. E o interessante é que quando às vezes nós fazemos as tais campanhas, as pessoas até relacionam o que vai acontecer durante aquelas 5 sexta-feira da vitória ou 7 segunda-feira, não sei do que, e colocam lá, né, cura divina, emprego, obtenção da casa própria e tudo. Então o culto é para isso? O culto é um momento de eu correr atrás daquilo que eu quero e não de eu ir levar para Deus? A gente colocou na cabeça já de muito tempo que eu vou lá no culto receber a minha bênção. Ótimo.
ótimo. Culto é o lugar onde Deus abençoa. Mas essa não deve ser a nossa primeira ideia. Eu vou no culto para receber a minha bênção. Não, você pode receber sua bênção em casa também. Você pode receber no teu trabalho, se você tiver. Está com comunhão com Deus, está servindo ao Senhor, você está orando sem cessar. Então você pode receber sua bênção em qualquer lugar. Mas tudo bem, no culto também é lugar de receber bênção. Estou dizendo que essa não é a prioridade do culto. O culto não é ir buscar, o culto é ir deixar. O culto é ir levar. É levar o louvor, é levar a minha adoração, é levar a minha gratidão, é levar a Deus a minha súplica, é levar a Deus a minha oferta. Levar, culto é lugar de levar. E se eu levar com sinceridade, com carinho, com amor a Deus, eu não vou voltar para casa sem minha bênção, não. Certo? Não voltarei. Culto é lugar onde Deus deve ser celebrado. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. É para ele o culto. É o povo dele na casa dele servindo a ele. Tá? Também o culto tem que ser para edificar a igreja. A igreja. Os dons do Espírito Santo, estamos falando aqui no contexto pentecostal, que crê na atualidade dos dons, é para edificar a igreja, não é para servir de currículo para quem está pregando, para quem está cantando. E dizer, porque eu tenho os dons, porque eu isso e aquilo. Não, Senhor. Os dons são úteis no contexto da igreja para trazer edificação para a igreja. Além dos dons, os dons que nós mais falamos, que é os dons de língua, dons de profecia, dons de curar e tudo mais, temos os dons ministeriais. Os dons ministeriais, como apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres, que esses também devem contribuir para a edificação do corpo de Cristo. O nosso terceiro tópico fala-nos sobre a liturgia, o momento, a forma do culto. Não pode ter culto da igreja cristã que não tenha tempo para a palavra, a exposição da Bíblia Sagrada. Tá? A leitura e a exposição da Bíblia deve ocupar lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. E o pastor da igreja, aquele que está liderando aquela igreja, aquela congregação, deve sempre ficar atento a isso. O espaço que as Escrituras, as Sagradas Escrituras estão tendo no culto. E por falar nisso, às vezes, no culto alguém chega antes do pregador e diz assim, meus queridos, nós agora vamos para a melhor parte do culto, que é a pregação da palavra de Deus. Misericórdia quer dizer então que todos os hinos que foram cantados, o que foi apresentado, alguma peça teatral que me foi passada, a coreografia, a melhor parte do culto é a hora da pregação. Quer dizer que o culto todo não foi trabalhado para ser todo ele bom, a melhor parte, todo ele. Quer dizer, se naquele dia, de repente, por algum motivo, não tivesse alguém pregando, então o culto não teve a melhor parte? Bom, não vejo assim. Isso é desmerecer quem ensaiou para tocar, quem pelejou a semana toda para apresentar lá alguma coisa e tudo dentro do contexto do culto. Porque o louvor também é exposição da palavra, só que em forma de cântico. A não ser que alguém está cantando qualquer coisa. Porque não é toda música que é cantada, que é gravada, que foi composta por um cantor evangélico que deve ser cantada no culto. Tem isso também. Tá? Agora, se o pastor tem esse cuidado, dizer, não, esse não é para a gente cantar em casa, essa música é para você cantar no momentinho do churrasco, lá com os amigos, no momento de um passeio e tudo. Culto é culto. Não é toda música de cantor evangélico que deve ser cantada no culto. Tem algumas que não é para a gente cantar em casa, enquanto faz alguma coisa, enquanto está varrendo a casa, na oficina ali, enquanto está trabalhando. É preciso fazer esse discernimento. Sendo assim, o louvor no culto também é a melhor parte. Tá? A adoração que se faz ali, seja o vocal de criança, seja o coral das mulheres, seja o coral de casais, apresentou um louvor, essa também é a melhor parte, não podemos menosprezar. E às vezes diz, agora vamos para a melhor parte. Misericórdia, tudo que aconteceu para trás desmereceu todo mundo, né?
E aí vem um sujeito que prega uma palavra sem texto, sem contexto, cheio de pretexto, e disse-me disse, e não edifica nada, e a gente ainda diz que é a melhor parte. Misericórdia. Muito bem. A adoração tem que ser entusiástica. A gente está indo para um culto. Não é para ir para o culto e chegar lá e ficar com cara de nojo no culto. Não interessa. Tá me doendo os pés, tá doendo as costas, tá doendo a cabeça, tá doendo tudo. Mas a gente bota um sorrisão na cara. Entendeu? A gente vai com aquela cara ruim, que a vontade é de chorar e tal. Mas aí você vai para o culto, ó. Sorrisão na cara. Doendo tudo. E apresenta entusiasticamente seu culto a Deus, lá no seu lugarzinho. Não é só se você assomar ao púlpito para pregar ou cantar. Lá no seu lugar, no seu banco, na sua cadeira, você põe um sorrisão no rosto e dê graças a Deus por ter chegado a mais um culto, em mais um culto. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica e hoje não pode ser diferente. O culto não é um show psicodélico e nem deve ser pirotécnico. O culto não é... Hoje a gente está enchendo demais o culto com coisas, mas para atrativo de quem vai ao culto. E não nos preocupamos talvez tanto se está tendo atrativo para Deus, que é para quem o culto é oferecido. E digo, não é pecado, mas a gente se preocupa às vezes com um telão de LED, a gente se preocupa com luzes e apagar e acender luzes de várias cores, até com fumaça e tudo. Tudo bem, beleza, tá certo em alguma situação, mas que essa não deve ser a principal atração do culto. O culto não é para ser um show para agradar uma plateia como quem vai a um teatro. O culto deve ser um momento de envolvimento de todos os que estão lá. Quem está no púlpito, quem está no plenário do templo, todo mundo junto, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Faz parte também da liturgia pentecostal o louvor a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. E isso não significa gritaria. Cantar em alta voz, expressar-se entusiasticamente não quer dizer gritaria, e tem muita gente confundindo isso, tá? Aí acontece alguns escândalos, alguma coisa desagradável, alguém se incomoda. Temos que cantar alto? Temos. Está na Bíblia? Tá. Esteja em tua garganta os altos louvores de Deus, está no livro do Salmo. Mesmo porque a palavra aleluia, se formos destrinchar ela bem direitinho, ela indica de forma mais simples: louvai a Jah, louvai a Jah, a Jeová, louvai ao Senhor. Mas esse halel, que é a palavra louvar, ela indica um louvar em alta voz. Não é aquele louvar assim, não, assim baixinho, aquele louvar assim em murmúrio. Não, é louvar abrindo a garganta, soltando a voz. É um louvor com energia. Quando essa palavra aleluia é um grito de ânimo. Quando se diz aleluia, a gente está dizendo louve a Deus, irmão. Aleluia, igreja, louve a Deus, igreja. E eu acho interessante que a forma correta da gente expressar a palavra aleluia nós não usamos. Exatamente essas. Aleluia, igreja. Aleluia, irmãos. A gente não diz assim. A gente está falando aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Quando isso não é correto. Imagine eu dando um incentivo para Jesus. Louve a Jesus, Jesus. Louve a Deus, Deus. Então, essa não é a forma correta de usar a palavra aleluia. Isso é um modismo que foi chegando a partir dos anos 90. Daí para trás, todo mundo só dizia aleluia. Acabou-se. Agora, se eu disser aleluia, igreja, correto. Louvai ao Senhor, igreja. Aleluia, irmãos. Louvai a Deus com toda a voz, com toda a altura, irmãos. Correto. E evite falar a palavra aleluia no plural. Aleluias. Existem algumas situações apenas por informação. Entoando aleluias ao meu rei. Hino 3 do Inário, harpa cristã, apenas está dizendo que a gente vai cantar a Deus um aleluia, 2 aleluia, 3 aleluia, 4 aleluia, vários aleluias, apenas isso. Mas eu expressar diretamente no plural, estou aqui no culto alegre e digo aleluias, pelo amor de Deus, chega a dói nos ouvidos. Não se fala louvai ao Senhor no plural, louvai aos senhores, louvai aos deuses. Não faça isso. Só aleluia resolve.
Então, o culto não é para ser um show para agradar uma plateia, o culto é para Deus e a gente deve exercitar os dons espirituais no contexto do culto para a edificação de toda a igreja. No culto não pode faltar oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas. Não pode, tá? O culto deve ser um momento de celebração, alegria e todo ele orientado e dinamizado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigado por ter chegado até aqui. Você que assistiu ao vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal Boas Notícias se você ainda não é inscrito. Boa escola dominical. Vá para a escola dominical. Seja uma bênção nas mãos do Senhor na escola bíblica dominical onde você mora, onde você congrega. A gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor para todos.